você também pode pedir esse lindo presente através do WhatsApp, né? Se você não conseguir falar com o nosso plantão, você pode ligar para o nosso WhatsApp. Bom, hoje eu vou começar com uma boa notícia, se bem que se eu falar para vocês a hora que eu estou gravando, é capaz de eu nem conseguir chegar até o fim. Mas, em todo caso, eu estou numa corrida contra o tempo, porque no sábado eu viajo para Portugal, né? E aí fica muito difícil manter as rotinas. Depois, sabe que o meu médico mandou eu desacelerar um pouquinho, eu tenho que cumprir as obrigações médicas, porque senão é pecado contra o quinto mandamento, né? Vocês sabiam disso? Se a gente não cuidar de saúde como o médico manda. Mas hoje eu vou começar primeiro com uma super notícia para quem é filho protegido do Padre Pio. E quem não é, é um super estímulo para a pessoa se inscrever como filho protegido do Padre Pio, coisa que agora ficou fácil fazer através do WhatsApp. Vou pôr de novo o WhatsApp aqui embaixo para vocês verem, para vocês anotarem aí esse WhatsApp, inclusive para pedir os próximos presentes que nós estivermos distribuindo e tudo mais. Mas a notícia boa é que, antigamente, até hoje, os filhos protegidos do Padre Pio tinham uma missa semanal todas as quintas-feiras. Agora vão ter duas missas semanais, uma na segunda, outra na quarta. E são mais de 140 missas. Se a gente colocar as missas de festivas, etc., como dia 8 de dezembro, né? É dia da Imaculada Conceição, tudo mais. Então, passa de 70, passa de 70 missas por ano, né? Então, vão ser 130, 140, né? É impressionante. Se a gente pensar que meio mês, meio ano tem 180 dias, né? Isso aqui é quase uma missa dia sim, dia não. É uma graça imensa, vocês se dão conta? E, eu repito, para filho protegido do Padre Pio, mesmo aqueles que nos deixarem aqui nessa terra, continuarão sendo filhos protegidos e continuarão sendo incluídos nessas missas. Imagina nessas horas para efeitos do purgatório. É uma coisa fenomenal, né? Bom, é, pode ser que eu tenha que fazer, falando em purgatório, pode ser que eu tenha que fazer um pouquinho de pausa em algumas coisas do purgatório, porque na nossa série, né? Porque como eu vou viajar, não sei em que condições eu vou ter técnicas de fazer isso, etc. e tal. E o pessoal da Regina Fide também, do dia 22, eu creio, até o dia 3, vai ter um recesso lá, porque é a melhor época para o pessoal parar, tirar férias, etc. Aí a gente volta com tudo no dia 3 ou dia 4 de janeiro. Enfim, a primeira segunda-feira de janeiro, tá bom? Bom, então, olha, duas missas. A das segundas-feiras, a da quinta-feira é rezada, dependendo da disponibilidade do padre José Henrique do Carmo, que às vezes ele celebra numa igreja, outras vezes outra capela, outras vezes lá em Santo Amaro, enfim. E agora, as da segunda-feira, você pode assistir, inclusive, porque vai ser celebrada pelo padre Ziad Al-Khoury, que nos deu aquela entrevista super simpática e que é o pároco da Catedral de Nossa Senhora do Paraíso, na Rua do Paraíso 21. Né? Ele celebra essa missa ao meio-dia da segunda-feira, de maneira que se você for filho protegido do Padre Pio e morar aqui por perto, São Paulo, etc., você já sabe que tem uma missa. Mas o importante é que todos terão seus nomes incluídos na Santa Missa, em duas Santa Missas. Então, se você não é filho protegido do Padre Pio, você está esperando o quê? Para ter tantas graças, né? Eu recomendo que vão lá. E aqueles que colocarem hoje no comentário, colocarem o nome das pessoas que ele quer incluir na missa, né? Como amanhã é quinta, serão incluídos na missa de amanhã, tá bom? Isso vale para hoje. Se porventura você assistir esse vídeo depois da hora, amanhã, por causa da nossa mudança de horário, você coloca o nome assim mesmo, porque aí nós incluímos a missa da outra quinta-feira, tá bom? Então vamos lá. O que mais que eu tinha que falar para vocês? Era fazer uma pergunta. Você confia no Padre Pio? Você confia no Padre Pio? Deixa eu ver se eu já falei tudo. Falei. Você confia no Padre Pio? Essa vai ser o nosso tema de hoje, né? Porque
pedir ao Padre Pio, todo mundo pede, mas e a confiança? Como é que fica? Então, nós vamos contar 4 casos de confiança no conselho do Padre Pio, 4 casos impressionantes, relatados pelo padre Marcelino Yazenzaniro. Nós já falamos isso aqui logo no começo do canal, mas sempre é bom a gente rever, porque tem coisas maravilhosas, principalmente para os novos que estão entrando, para eles conhecerem o nosso querido Padre Pio, seus carismas, etc. E vocês vão ver que no modo de aconselhar entrava a tranquilidade, a santidade do Padre Pio, e entrava também a, a sabedoria, dom de sabedoria, as visões e a profecia. Então ele aconselhava com segurança, coisas incríveis, né? Imagina, por exemplo, um caso que eu me lembro, o cozinheiro do Hospital Solimões de la Sofferência. Esse aí era um homem que acho que era engenheiro, uma coisa assim, que morava em Milão, ficou desempregado, escreveu para o Padre Pio mandou um telegrama para ele dizendo: venha para São Giovanni Rotondo. Imagina, um homem desempregado, ele pediu um emprego para o Padre Pio falou: vai, bom, Milão está lá no norte, São Giovanni Rotondo está lá embaixo na bota da Itália. Bom, esse homem foi, o Padre Pio viu e falou: olha, você vai ser o encarregado da minha cozinha no hospital. E ele disse: Padre Pio, eu nunca esquentei água, não sei, não sou capaz de cozinhar nada. O Padre Pio falou: vai para a cozinha que eu dou um jeito. E esse homem notava que ele chegava na cozinha, ele conseguia fazer tudo, ele sabia todos os pratos, ele fazia com excelência, ele sabia ensinar, sabia dar as ordens. É uma coisa fantástica, né? Eu queria ter o Padre Pio trabalhando de RH nas empresas, né? Imagina, não ia errar nunca, né? Então nós vamos ver um pouquinho dele utilizando esses dons de profecia, esses dons de leitura das consciências. Salve Maria, caríssimos irmãos da grande família Regina Fidei, Portugal e Brasil, Brasil e Portugal ainda, porque eu não estou em Portugal, e irmãos espalhados pelo mundo inteiro, crescendo, crescendo, crescendo. Meu nome é Odair Gutierrez, para quem ainda não me conhece, e esse vai ser mais um programa Padre Pio. Eu falei num vídeo passado a respeito do Seja Membro, né, que é a categoria que você se inscreve aqui mesmo no YouTube. Não, se você tiver no celular, você tem que ir virando lá para chegar no Seja Membro. Tem mãozinha, tem não sei o quê, gravar, salvar, mas tem o Seja Membro, o botão Seja Membro. Você entra lá. Primeira coisa, eu recomendaria que você clicasse. O fato de você clicar não vai pagar nada. Mas aí você vê as várias categorias, você vai ver que com uma contribuição pequena, você vai poder manter para nós toda essa plataforma digital que é muito pesada hoje em dia para os filhos protegidos do Padre Pio. Então, eu gostaria muito de convidar vocês para entrarem lá. Vão ser, bom, para quem é só membro, mas não é filho protegido do Padre Pio, pelo menos serão 60, 70 missas anuais, né? Porque haverá missa seja para os membros, tá bom? Então, eu convido vocês a entrarem. É uma coisa, é uma bagatela, que se paga, mas se muitos ajudarem com pouquinho, 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 nós vamos conseguir fazer maravilhas no apostolado do Padre Pio. Então, fica aqui o meu convite, tá bom? Vamos ver esse texto do padre Marcelino Yazenzaniro. 4 casos de confiança no Padre Pio. Primeiro caso. Vejamos o caso de Adriana Palotti, que é uma daquelas filhas espirituais que deixaram a própria cidade para se estabelecer em São Giovanni Rotondo e viver perto do Padre Pio. Tinha muita gente que fazia isso, muita gente fazia, inclusive gente famosa que se convertia e ia morar em São Giovanni Rotondo para ficar perto do Padre Pio. Ela também, antes de fazer qualquer coisa, pediu um conselho ao Padre Pio. Nós também podemos fazer isso. Se a gente pegar lá, baixar o Linha Direta com o Padre Pio, o nosso aplicativo Android, não temos ainda no iPhone, mas o Linha Direta com o Padre Pio, você baixa nesse aplicativo, tem uma parte espetacular, além de você poder assistir esse vídeo, além de você poder fazer orações, colocar intenções na missa, você vai ter uma sessão de conselhos do Padre Pio, onde você poderá pedir até 2 conselhos do Padre Pio. E esses conselhos são escolhidos aleatoriamente no banco de dados, portanto, o Padre Pio é que escolhe esses conselhos
para você, né? Você reza antes de pedir o conselho, pede. Você já tem esse costume, maravilha, né? Porque é uma bênção a gente poder sentir o Padre Pio perto de nós, nos olhando, nos atendendo, nos encaminhando, nos orientando, né? Bom, mas lá ela podia fazer isso pessoalmente. E lá foi ela. Um dia ela perguntou ao Padre Pio: Padre, seria bom eu ir visitar meus pais? Pois elas moravam mais longe, né? Em Módena, eles moravam mais para o norte. O Padre Pio disse: sim, sim, vai visitar aquela pobre gente. Pobre gente? Estranho. Bom, a Adriana ficou surpresa com a resposta do Padre Pio, foi para Módena e, quando chegou em casa, encontrou sua família atacada pela tuberculose, alguns já em estado avançado. Quer dizer, ela chegou na hora para poder auxiliar a família. Na hora. Ficou muito tempo com eles e convenceu-se ainda mais que o seu padre espiritual era um servo de Deus, sempre iluminado por ele. Tá aí, esse é o primeiro caso de confiança no Padre Pio. Só isso aqui já diz, vale a pena a gente ter devoção ao Padre Pio? Vale a pena pedir conselho ao Padre Pio? Vale a pena confiar no Padre Pio? É claro que vale. Vale a pena ser filho protegido do Padre Pio? É claro que vale. Ser membro do canal? Claro que vale. Porque esse santo merece que nós façamos todos os esforços possíveis para poder tocar esse apostolado para frente. Imagina quantas almas poderão se converter com a sua ajuda, com a sua participação. Isso você vai saber, sabe quando? No dia do seu juízo, quando você perceber que tem muita coisa favorável a você que você nem lembrava. Bom, segundo caso, Giovanna Russo também atesta que, um dia, enquanto me preparava para assistir à missa do Padre Pio, mamãe teve um ataque cardíaco tão forte que temi que ela viesse a morrer. Eu queria ficar em casa, mas a mamãe insistiu: não, não, vai ao convento, vai assistir missa, vai falar com o padre e pede para que ele reze por mim. Obedeci. Chegando na igreja, fui ao confessionário, mas só conseguia chorar. Finalmente, depois de muito tempo, o padre conseguiu fazer com que eu falasse. Quer dizer, ela chorava tanto que não conseguia nem falar. Depois, quase com indiferença, quer dizer, ela falando, ela chorando, a situação era com aquela tranquilidade, com aquela sabedoria, com aquele dom de conhecer os desígnios de Deus para cada um. Ele sabia até se você tinha ido para o purgatório e quanto tempo ia ficar lá. Imagina, ou se tinha ido para o inferno também. Então, para resolver um problema desse na Terra, é até mais fácil, né? Então ele disse assim, ele ouviu meio com indiferença, sem dar muita importância, e disse: você sempre vê tudo muito preto. Ela está bem e talvez já esteja conversando com as vizinhas. Calma, você está vendo a coisa carregada, você exagera muito. Você sempre vê assim. Volta lá que ela já está bem conversando com as vizinhas, olha só. Padre Pio recomeçou as confissões e eu me afastei. Sentei no banco da igreja, mas não me acalmei. Padre Luciano de Paola, de Capracota, que disciplinava a ordem das confissões, e tendo ouvido o que Padre Pio me dissera, vendo-me ainda chorar, aproximou-se e disse: você não confia nas palavras do Padre Pio? Ele disse que ela está bem, você está aí chorando? Quer apostar que a sua mãe já está bem? Terminada a sua tarefa, Padre Luciano ofereceu-se para me acompanhar até em casa. Quando entrei, vi que mamãe estava conversando com as amigas. Ou seja, o Padre Pio disse: quando você chegar lá, ela já vai estar conversando com as vizinhas. Não vale a pena confiar no Padre Pio? Pedir ao Padre Pio? Terceiro caso, pois tem um quarto caso ainda. O terceiro caso foi o de Iole Cassano. Ela nos conta: entre 1933 e 1934, em São Giovanni Rotondo, havia uma epidemia infantil de escarlatina. Eu me lembro que quando se falava de escarlatina,
se falava meio junto com o sarampo. Eu creio que não é a mesma coisa, mas é meio parecido. Me explique aí, o pessoal mais velho aí que lutou contra esse problema, porque hoje em dia não tem mais nada. Tem vacina para tudo, etc. Uma outra coisa está voltando aí. Mas escarlatina, me explique aí. Bom, então, estava uma epidemia de escarlatina, né, que havia causado a morte de muitas crianças. Eu tinha poucos anos quando adoeci, então ela está contando uma memória infantil dela, né? Uma memória dela muito nova. Uma manhã, papai, vendo que eu estava com uma febre muito alta, teve medo e foi ao convento falar com o Padre Pio. Todo mundo ia procurar o Padre Pio. E agora você pode fazer isso aqui, ó, pelo celular, né? Você pode fazer pedir o seu conselho ao Padre Pio. Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É maravilhoso, ó. Esse é o aplicativo, ó. Você tem, dá para assistir o YouTube, dá para pedir conselho ao Padre Pio, dá para colocar intenções nas missas, dá para colocar orações e dá também para você se inscrever como filho protegido do Padre Pio, caso você não seja, tá? Mas você pode pedir conselhos aqui. Bom, então, lá foi o pai dela falar com o Padre Pio. O Padre Pio ouviu com atenção e depois, sorrindo, lhe disse: Não, não se preocupe, volte para casa tranquila. Com certeza a criança já estará sem febre. A tranquilidade, a segurança do Padre Pio dizer isso não é brincadeira. Não tem um caso relatado de que ele tenha dito alguma coisa e não tenha sido aquilo. Não tenha acontecido. Não tem um caso relatado. Portanto, quando ele diz, quero esperar meus filhos na porta do paraíso, né? Ele vai dar um jeito com Deus de fazer isso. Não sei como é que vai ser, mas vai dar um jeito com Deus, né? A nossa parte é tratar de ser filho dele. Então, ele disse, vai para casa, está tranquilo. E assim aconteceu. E olha, deu seu testemunho em 22 de novembro de 2004. Quer dizer, o cara deu esse testemunho já depois do Padre Pio ter falecido, mas ela contou isso aí, fez questão de dar, e antes tarde do que nunca, né? E o último caso, quarto caso, temos um relato de Vincenzo Saponaro, professor de escola primária pública, vivia em Tolve, uma pequena cidade na província de Potenza. Em previsão dos futuros estudos de seus filhos, havia se mudado para Nápoles, após ter pedido e obtido a transferência. Então, ele queria que os filhos, a cidade era muito pequenininha, a Tolve era muito pequenininha, ele mudou para Nápoles para dar condição dos filhos fazerem estudos melhores, etc. Com o passar do tempo, porém, começou a ter sérias dúvidas sobre a sua escolha e pediu ao doutor Giovanni Delfino, filho espiritual e estimado pelo Padre Pio, que o acompanhasse em San Giovanni Rotondo para pedir um conselho ao Padre Pio sobre o que fazer. Passou um tempo, ele falou, será que eu devia ter mudado? Enfim, vai perguntar ao Padre Pio. Chegando ao convento, o bom Giovanni, que conhecia muito bem a maneira de agir do padre, disse ao amigo que junto com os outros estavam no corredor aguardando a passagem do Padre Pio. Então, ele estava lá, esse que ia perguntar, ia consultar o Padre Pio, e o amigo chegou para ele e já deu uma dica, falou, olha, se o santo Padre Pio, se o santo homem parar na sua frente, significa que ele irá falar com você. Fica aí. E Padre Pio parou na frente dele. E o Vincenzo já foi falando, padre, eu me mudei para Nápoles, mas não sei se devo voltar para a minha cidade, Tolve. E o Padre Pio respondeu, olha só que coisa, voltem para casa, meus filhos, voltem para casa. Ele deve ter ficado todo atrapalhado, né? Quer dizer, voltar para casa, meus filhos, como é que é? Aí o doutor Delfino interferiu, ele tinha mais liberdade. O Padre Pio disse, mas padre, ele tem 3 filhos que depois do primário deverão continuar os estudos. E São Padre Pio, com a mesma simplicidade e tranquilidade, disse para ele assim, mas tem escolas em todos os lugares. Quer dizer, por que aí? Lá tem escola. Mas não tinha ainda o segundo grau, eu creio, quer dizer, que ele estava terminando o primário, não tinha
Eu não sei mais como é que chama os outros 4 anos, hein? Desculpe aí, mas enfim. Em 1960, em Tolve, não havia escolas de segundo grau, mas Vincenzo Saponaro seguiu o conselho do Padre Pio e foi para lá. Seguiu. Pouco tempo depois, na pequena cidade, foi instituída uma escola de segundo grau. Padre Pio via tudo. Padre Pio vê tudo, ele vê a sua alma, ele vê a minha alma, ele vê as nossas disposições, ele vê quem é preguiçoso, que não faz nada pela Santa Igreja, que não faz nada pelo apostolado dele. Ele vê aquele que está lutando, divulgando, ajudando, participando, etc. Né? A gente só pode ter confiança nele. Tá aí, pessoal. Se você gostou dessa história, dê um like. Nesse like, peça uma bênção do Padre Pio, compartilhe, deixe seu comentário, né? Mesmo em outro idioma, pode pôr que a gente traduz, mas não deixe de escrever. Lembrando que nós estamos distribuindo esse mimo, que é um imã de geladeira, que é só você pedir pelos telefones do nosso plantão, que eu estou colocando aqui embaixo, ou pedi-lo pelo WhatsApp, que é muito rápido, funciona, chega rapidinho no seu endereço aí. Rapidinho, não sei porque depende do correio, mas vai para sua casa. Tá bom? Bem, eu recomendo um vídeo antigo chamado Padre Pio Não Falha, se pedir com fé e confiança. Vou deixar aqui embaixo, na descrição do canal, o link para você. Então, não esqueça, seja membro. Ajude essa plataforma para a gente poder garantir. Mas não deixa de ser filho protegido para ser membro. Os filhos protegidos recebem muito mais do Santo Padre Pio. Mas o Seja Membro é uma oportunidade fantástica, não só para você ajudar nesse apostolado digital, mas como você também receber graças fantásticas do Padre Pio. Né? Vamos rezar a Ave Maria por todos, cada um, e nas intenções pessoais de cada um, e pedindo a graça da confiança total no Padre Pio e o máximo de dedicação ao apostolado do Padre Pio. Vamos rezar, Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fide, Brasil, Portugal e mundo inteiro. E até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as 4 principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir-se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio. Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em 2 meses serão 10 e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou 10 batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã. E que você deve pensar bem, pensar 2 vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio, afinal, você já assiste e compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio?
Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, ligue para esse telefone que está aparecendo na tela e surpreenda-se com tudo que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada. Ligue agora, se você ainda não faz parte desse grupo abençoado.